os amantes. O que essa cartinha quer dizer quando ela sai no seu arcano pessoal? Gente, o arcano pessoal, lembrando, é um cálculo de acordo com a sua data de nascimento. Não é embaralhar o tarô, saiu aqui, ó, pronto, vai ser os enamorados. Não. É um cálculo, tá? Então, se você não sabe como fazer esse cálculo, eu gravei já um vídeo falando sobre isso, mas é só dar uma olhadinha no canal que você vai achar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa carta aqui, ou seja, se o seu cálculo deu o número 6, o que isso quer dizer a respeito de sua personalidade? O que isso pode te ensinar sobre seus pontos positivos e seus pontos negativos? Para quem não me conhece, gente, sou o Renan Omote, tarólogo. Me segue lá no Instagram, porque meu conteúdo geralmente é mais lá do que aqui, tá bom? Mas estou tentando dar as caras aqui no YouTube também. Não deixa de me seguir lá. E se você quer se aprofundar sobre os arcanos maiores, tem curso de R$19 aqui na descrição. Aproveita o precinho camarada, beleza? Vamos lá então, gente. Conhecendo um pouquinho aqui sobre o arcano 6, né? Os enamorados. Eu tenho usado esse tarô aqui, panorama, né? Pra gente ver um pouquinho melhor as cartas. E nós temos aqui um casal, né? E um anjo nessa carta, né? Então, tem vários simbolismos aqui. Não vou entrar tanto na parte simbólica, né? Não é a ideia do vídeo. Mas o que esse arcano quer dizer? Vamos entender? Primeiro ponto, gente, dos enamorados é o amor, né? E talvez seja o mais importante. Essa é uma carta extremamente amorosa, então as pessoas que têm a energia dos enamorados geralmente são pessoas amorosas, em todos os sentidos, tá? Tanto de maneira mais profunda, mais genuína, aquilo que a pessoa sente, vibra internamente, quanto na sua expressão. Pessoas carinhosas, que te tratam com amor, com carinho, com respeito, né? Coisas nesse sentido. Então, isso é um ponto positivo, tá? Se você carrega a energia dos namorados e sente que você não tá muito assim, tenta olhar para isso com mais atenção, porque você tem isso dentro de você, tem essa amorosidade, né? É uma carta que fala sobre união, sobre parcerias. Então, é uma carta que está sempre se conectando com outras pessoas. Se a gente fazer uma breve revisãozinha aqui, gente, dos nossos arcanos, nós temos o mago, que está sozinho. Nós temos a sacerdotisa, que está sozinho, número 2. Número 3 é a imperatriz, que está sozinha. Número 4 é o imperador, que está sozinho. Número 5 é o hierofante, que está sozinho, embora tenha as cabecinhas aqui embaixo, né? Mas é só o hierofante. Também temos o louco, que vem antes disso tudo, né? E agora, pela primeira vez, nós temos os enamorados. Nós temos a questão de ter mais de uma pessoa ali dentro. Então, é uma carta que fala muito sobre o outro também. Ou seja, as pessoas que vibram os enamorados têm muita facilidade para fazer parcerias, para fazer sociedades. Seja para trabalhar, fazer trabalhos em grupo, seja para conviver em harmonia com uma pessoa que ela escolhe para uma relação afetiva. Então, é uma carta muito boa, geralmente, para relacionamento afetivo. Uma pessoa que tem uma certa facilidade, uma certa... ela vai fazer a parte dela, tá? Dentro de um relacionamento. Ela consegue se unir com as pessoas de maneira saudável. Isso não quer dizer que a outra pessoa vai ter a mesma energia, né? Falando sobre isso, os enamorados também é uma carta de muita sensibilidade e muita empatia. Você vai perceber como as coisas estão relacionadas. Por quê? Se você tem muito amor dentro de você, se você sente muito amor, se você se conecta muito com outras pessoas, você naturalmente vai estar sensível ao que ela sente, ao que ela passa. Você vai ter uma escuta ativa, harmoniosa, carinhosa, para entender o que acontece com outra pessoa, para você entender a perspectiva dela. Você vai fazer um trabalho de se colocar no lugar dela, de ter essa empatia, para entender o que ela passa, para poder fazer a sua parte, para ajudar, para contribuir e tudo mais. Olha que beleza, cara, ter os namorados como arcano pessoal. Então, você tem empatia, você age com reciprocidade, você é sensível e tem mais um bônus sobre esses pontos positivos que é muito pouco falado por aí, mas eu piso aí toda vez nesse ponto aí. Poucos tarólogos falam que é a comunicação, né? Pela primeira vez nós temos o plural nos arcanos, então fala sobre outras pessoas também. Então essas pessoas se conectam, se comunicam, inclusive os enamorados está associado ao signo astrológico de Gêmeos, que é o signo da comunicação. Então tem tudo a ver, gente, tá? Mas é pouco falado, é uma coisa, um sentido que foi se perdendo ao longo do tempo também. Mas essa comunicação dos enamorados é uma comunicação muito afetuosa. Então, olhando pelo lado positivo, nós temos aquela comunicação, vamos supor, o imperador, tá? Você deve ter assistido o vídeo do imperador. Se não assistiu, corre lá atrás para você ver. O imperador se comunica com clareza, ele explica tudo certinho. Só que ele não está preocupado se você vai levar uma crítica como ofensa pessoal.
Ele não tá preocupado em pegar palavras bonitinhas. Ele vai te falar com clareza exatamente o que ele quer. Agora os namorados não. Os namorados é cheio de por favor, obrigado, por gentileza. É tudo carinhoso, tudo afetuoso, tá? Então ele se preocupa com os seus sentimentos, não só com a mensagem que está sendo enviada, mas em como você vai receber isso com carinho, com harmonia, certo? Isso é muito bom, certo? Porém, já entrando nos pontos negativos agora dos namorados, às vezes a comunicação dele é extremamente confusa pelo excesso emocional. Só fala sobre sentimentos e se perde. Porque é difícil pra gente realmente falar sobre sentimentos, né? Se você falar, ó, vovó viu a uva, a pedra é verde, beleza, você consegue falar. Agora falar sobre sentimentos, o que você está sentindo? Aí já é difícil. E então, os enamorados, às vezes, ele se perde muito, porque tudo pra ele envolve sentimento, a comunicação dele é muito sentimental. Outro ponto negativo na comunicação dos enamorados é que ele pode se machucar muito facilmente com palavras. Muito facilmente. Uma vírgula fora do lugar. Mas não era isso que eu queria ouvir, não era desse jeito. Às vezes você até fala as palavras perfeitas para alguém de namorado, mas a entonação não saiu do jeito que ele queria, pronto, já, já virou uma complicação. Então, mas não é por maldade, é por sensibilidade, é por fragilidade ao ouvir certas coisas, tá? Então, tem muita coisa boa nos namorados, como nós vimos, mas é uma pecinha frágil que também precisa de cuidado, certo? Outro ponto negativo, dificuldade de fazer escolhas. Os enamorados mostram uma bifurcação no caminho de alguém quando sai numa leitura, né? Então, é esse momento que a gente vai fazer escolha, uma escolha consciente, que exige nosso pensamento, nossa reflexão, pesar também o lado emocional, ficar naquela coisa, como diria NX0, entre razões e emoções. Mas então, você vai ter que tomar uma decisão quando sai o arcano dos enamorados. Você tem que decidir. Só que quem vive o arcano dos enamorados, ou seja, quem tem eles como arcano pessoal, geralmente é uma pessoa indecisa. Geralmente é uma pessoa que fica constantemente em dúvida. Você está constantemente, a sua vida toda você sente que está em dúvida. Você está trabalhando, beleza, mas é isso que você quer? Deve ser, não sei. E essa pessoa que você tá, se ama, acha que casar com ela, ai, não sei e tal. É cheio de não sei, cheio de dúvida, gente. Isso daí é terrível, terrível. Então, cuidado, assim, os namorados precisam de trazer uma energia um pouco mais pragmática, um pouco mais objetiva. Senão pode viver a vida toda ali no mundinho da lua por conta dessas dúvidas, né? Isso pode também trazer outras consequências. Por exemplo, a dificuldade em tomar uma decisão, em escolher um caminho. Eu quero fazer psicologia, mas eu também quero fazer medicina. E aí, quando você vê, você está com 45 anos e nem começou a fazer faculdade porque você não decidiu ainda certinho o que você quer. Você está no processo, está decidindo. Se fosse um mago da vida, já teria feito as duas, né? Mas enfim, então toma cuidado com isso, de postergar decisões. Refletir é importante, mas refletiu, tomou a decisão, vamos embora, né? Não fica usando o tempo de reflexão como desculpa para postergar aquilo que você já sabe, né? Então, os namorados podem ter certa dificuldade em usar o livre-arbítrio, tá? Esse é um ponto negativo que eu queria falar. Uma outra questão que está muito associado a isso é uma confusão emocional. Ou seja, a confusão acontece muito no campo sentimental dos namorados. Como é um arquétipo, né? Uma pessoa muito amorosa, a pessoa que carrega os namorados como arcano pessoal, ela pode se perder em meio a tantos sentimentos. Até porque, gente, a intensidade emocional ela é muito, muito legal, muito gostosa, mas tem muitos efeitos colaterais. E quando a gente para pensar, eu gosto sempre de analisar assim, o contrário do amor não é ódio, o contrário do amor é a indiferença, porque ódio e amor é intensidade emocional, sabe? É você pensar na pessoa, é você colocar a sua energia na pessoa. O contrário disso é a passividade, é a neutralidade, né? Então, as pessoas, os namorados, estão muito ali nessa margem de amor e ódio. E as coisas se misturam mesmo assim, sabe? Muito amor, mas também muita raiva, muito ódio, mistura tudo. Tudo muito profundo, muito intenso. E a pessoa pode acabar ficando nesse aspecto de confusão mental, emocional principalmente, né? Confusão mental também, mas emocional principalmente. Então, mais um ponto negativo a ser levado em consideração aí. Por último, os enamorados também podem mostrar aquela pessoa que acaba idealizando demais os outros, ou até mesmo ficando obcecada, né? Uma pessoa obsessiva mesmo. Por quê? Porque ela constrói no campo sentimental dela a imagem de uma pessoa assim, assado. Ele projeta isso na outra pessoa e ele vive isso como se fosse uma verdade que não é, né? Então ele acaba vivendo num mundinho que não condiz com o mundo real.
E isso pode ser extremamente frustrante para quem vive os namorados, né? E também até para outra pessoa, se a pessoa dos namorados começar a agir com obsessão e tudo mais. Então, uma dica para quem carrega o arcano dos namorados é você buscar equilíbrio emocional, autocontrole emocional, domar os próprios sentimentos, porque se você se deixar levar pelos sentimentos, imagina uma pessoa que tem namorados no arcano pessoal, mas sei lá, uma pessoa do signo de câncer, por exemplo, de peixes, vai acabar sofrendo demais se não tiver esse controle, sabe? Você precisa trazer um pouco mais de racionalidade, de equilíbrio para essa questão, senão você vai ficar perdido, afogado, afundado nas águas do seu lado emocional. Certo? É isso, gente. Isso foi uma aulinha bem simples aqui sobre o arcano dos namorados, dentro do contexto do arcano pessoal. Se você quer ver visões mais amplas dele, né, sobre a vida, sobre jogos de tarô, te aconselho a clicar no primeiro link e conhecer o cursinho de arcanos maiores por R$19. Se você sente que essa didática tá legal para você, que dá para entender, dá um votinho de confiança que tá baratinho, aproveita o valor e vamos nos aprofundando aí no tarô. Beleza? Então é isso. Não esquece daquele like no vídeo, daquele comentário se você está curtindo a série. Se inscreva no canal se você não é inscrito e nos vemos no próximo, hein? Tô te esperando lá. Valeu!